Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também aos nossos telespectadores. Zona Sul, neste momento, em 2025, vivemos com um começo um bocadinho difícil, um bocadinho inseguro, se podemos assim dizer, que começou aqui com grandes conflitos, grandes atos de violência, porque no Sudão a guerra continua e a guerra do Sudão tem consequências no Sudão do Sul. A irmã Elizabeth Almendra, que acabámos de escutar, está a falar desde a diocese de Uau, no Sudão do Sul, e as consequências que ela refere da guerra do vizinho país, o Sudão, são tremendas no plano humanitário. Calcula-se que mais de 1 milhão de pessoas tenham fugido do conflito armado, da guerra, cruzaram a fronteira e estão agora a viver em campos de deslocados ou estão abrigadas em casas particulares no Sudão do Sul. Mas o Sudão do Sul é um país muito pobre e, como se imagina, acolher 1 milhão de pessoas que vêm sem nada, que chegam assustadas e de mãos vazias, não é nada fácil. O testemunho desta religiosa portuguesa é importante para ficarmos a conhecer um pouco melhor a realidade e os desafios da Igreja neste país africano para este ano de 2025. Este vai ser, claro, um dos temas para debater no programa de hoje, programa que está a começar agora. Mas vamos começar por uma breve nota, uma breve correção, porque na semana passada nós falámos aqui da situação muito difícil que a comunidade cristã está a viver na faixa de Gaza, na paróquia da Sagrada Família, e até escutámos o padre Gabriel Romanelli. Pois bem, durante a conversa com a Catarina, eu referi que por lá estão a viver cerca de 500 famílias. Não são 500 famílias, mas sim apenas, e o apenas, é claro, entre muitas aspas, são apenas 500 pessoas. São 500 pessoas que precisam, no entanto, muito da nossa ajuda para sobreviverem, Catarina, no dia-a-dia. Exatamente, Paulo. Portanto, são então estas 500 pessoas que continuam nestas instalações da paróquia da Sagrada Família em Gaza e cujas vidas neste momento, Paulo, estão como que suspensas, porque, como sabemos, estamos a viver um período de trégua, uma trégua, e com a troca de prisioneiros e de reféns entre o Hamas e Israel, mas neste momento, Paulo, como é óbvio, ninguém sabe exatamente como é que as coisas vão correr no futuro próximo. E para já, Paulo, então, a paróquia continua a ser de facto um porto de abrigo, não é? Um porto de segurança para estas pessoas, para estas tais 500 pessoas que continuam, que precisam de ter um lugar para estarem abrigadas, para poderem ser ajudadas a sobreviver no seu dia-a-dia, claro. Claro. Importa também recordar que a Fundação AIS lançou precisamente por estes dias um apelo aos portugueses para ajudar estes cristãos que vivem dias de grande angústia e de grande sofrimento em Gaza. Sem dúvida, Paulo, e de facto está nas nossas mãos, está nas nossas mãos salvar as vidas, salvar estas vidas, salvar as vidas destas 500 pessoas que estão nesta paróquia, na Sagrada Família, na paróquia da Sagrada Família em Gaza, e que precisam de tudo, Paulo, desde comida, medicamentos, precisam de roupa, precisam de água, precisam até de coisas tão básicas, Paulo, como por exemplo de agasalhos, de cobertores, para poderem sobreviver, para poderem conseguir passar neste inverno que se vive em Gaza. Portanto, toda a nossa solidariedade será fundamental, digamos assim, fundamental para que estas pessoas possam então sobreviver. E, portanto, com a nossa ajuda, com a nossa solidariedade, com as nossas orações e, claro, também respondendo a este apelo que a Fundação AIS está a fazer neste momento, para ajudar todas estas pessoas, claro que é possível nós todos juntos salvarmos então estas 500 pessoas que estão então em Gaza, na paróquia da Sagrada Família, Paulo. Bem, obrigado, Catarina. Ninguém melhor, de facto, do que o padre Gabriel Romanelli para nos dizer aquilo que é mais necessário para as cerca, então, de 500 pessoas que estão abrigadas com ele na paróquia da Sagrada Família en Gaza. Bueno, me pidieron un mensaje en español, en castellano, para todos ustedes. Muchísimas gracias a Ayuda a la Iglesia en Necesidad. He podido volver a mi parroquia. Estoy aquí en la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza. La situación en la ciudad es terrible. No hay una sola estructura que esté sana.
Acá en la parroquia tenemos unos 500 refugiados, la mayor parte son cristianos y tenemos unos 50 personas, sobre todo niños, que están a cargo de las hermanas de la Madre Teresa, que ellos son musulmanes. Además ayudamos a miles de personas en el barrio con agua, alimento y medicinas. Les agradecemos por todo lo que hacen y a seguir adelante ayudando espiritualmente, existencialmente y materialmente todo lo que se pueda para consolar el corazón de Jesús que sufre misteriosamente en todos aquellos que sufren. Que la Virgen Santísima nos bendiga y gracias de nuevo por todo. Escutámos o padre Gabriel Romanelli em Gaza e agora vamos falar do Mali. E vamos falar do Mali porque temos o alerta de que as escolas católicas enfrentam enormes desafios neste país africano que assiste ao aumento do jihadismo, do fundamentalismo jihadista, ao aumento do terrorismo islâmico. Segundo parceiros da Fundação AIS no Mali, os subsídios estatais que sustentam grande parte do funcionamento das escolas vão acabar já no início do próximo ano letivo, ou seja, Catarina, lá para o mês de setembro. É verdade, Paulo, e isto a confirmar-se é de facto uma péssima notícia para as escolas nesta região, no Mali. Portanto, a confirmar então esta notícia, Paulo, estamos em risco o futuro das próprias escolas católicas, destas instituições escolares católicas, que ainda existem neste país, que já é marcado, como nós sabemos, pelo aumento então do fundamentalismo, como o Paulo acabou de referir, não é? Mas, digamos, este corte deste subsídio, digamos assim, coloca em risco o funcionamento das escolas, porquê? Bom, Paulo, sem este financiamento é quase impossível manter as portas abertas destas escolas, portanto, e com todos os riscos que isto acarreta, como é óbvio, por um lado temos o ensino das crianças, não é? Que em si é já um ensino, como sabemos, as escolas católicas são um ensino de qualidade, certo, de preparar as novas gerações, neste caso do Mali. E isso no Mali fará toda a diferença. Exatamente. E por outro lado, Paulo, temos também esta questão que é praticamente impossível a Igreja conseguir suportar os professores e todo o pessoal que é necessário para manter as escolas então abertas, Paulo. Portanto, isso significa, na verdade, que a Igreja do Mali não tem meios por si para suportar o funcionamento das escolas sem esse apoio do Estado. Exatamente, Paulo. O Mali é um país muito pobre de África, a Igreja no Mali também é muito pobre e por isso não tem, de qualquer forma, não tem de modo algum recursos suficientes para manter então as escolas abertas e por isso a situação neste momento é mesmo muito difícil. Todos os desafios que se colocam então à vida da Igreja no Mali têm de ser entendidos também face a esta situação muito complexa que se vive neste país situado no norte da África. Nos últimos anos, importa lembrar, o Mali tem testemunhado, por exemplo, um aumento da insurreição jihadista e ainda recentemente, isto em novembro do ano passado, a Fundação AIS dava conta de que um grupo extremista islâmico muito ativo na região de Mopti, no centro do país, exigiu um imposto aos cristãos para que eles pudessem continuar a praticar a sua fé. Sim, Paulo, e este é um episódio gravíssimo porque representa de facto um dos princípios que estes grupos jihadistas impõem nas terras que vão controlando, não é? Portanto, neste momento, o que é que eles fazem? Portanto, obrigam os infiéis, neste caso os infiéis são os cristãos, não é? Portanto, obrigam então os infiéis a renunciar à sua fé, a converter-se, portanto, forçam-nos à conversão ao Islão, ou então, em alternativa, Paulo, temos então este pagamento deste imposto, que são condições sempre muito difíceis, porque são condições muito rígidas, são muito controladas, para as pessoas poderem continuar a praticar a sua fé, claro que nunca em público, como é óbvio. Mas quem não aceitar nenhuma destas condições, Paulo, não tem muitas alternativas, ou abandona o país, ou pura e simplesmente põe em risco a sua própria vida, não é? Exatamente. Quando se fala então do Mali, desta ameaça terrorista, do risco que os cristãos enfrentam nesta região de África, é importante lembrar que de facto há histórias terríveis, histórias de algumas pessoas já passaram vítimas elas próprias de raptos, de violência, de ataques, e de todas essas histórias há uma que sobressai sempre, que é a história da irmã Glória Narvaez Argotti. Esta religiosa colombiana foi raptada em fevereiro de 2017. Esteve em cativeiro às mãos de um grupo jihadista, algures no deserto, durante 4 anos, 8 meses e 2 dias. Desde então ela tem participado em conferências, em momentos de oração, dando sempre o seu testemunho, contando a sua história e alertando com isso para a situação de enorme insegurança em que se encontram os cristãos em tantos países de África.
El 7 de febrero del 2017 se truncó nuestra vida en el pueblo de Carangazo, en Malí, lugar en el que viven 12,000 personas y 45 veredas a las que atendíamos de la etnia miñanca. Hacia las 9 de la noche me encontraba con 2 hermanas de la fraternidad, viendo las noticias para orar por la realidad del mundo, cuando irrumpieron 4 hombres yihadistas fuertemente armados. Se querían llevar a una de las hermanas, a la más joven. Ofrecí mi vida para que no le hicieran daño. Es así como comienza la pasión, el sufrimiento unido a Jesús, tal y como Él fue maltratado, abandonado, incomprendido, perseguido, quien optó por los más pobres y marginados. Cuando salimos de la casa, los hombres me pusieron una cadena en el cuello con un artefacto explosivo y fui adentrándome al desierto. La itinerancia de 4 años y 8 meses prisionera, pues me cambiaban frecuentemente de grupo, trasladándome a lugares lejanos en el desierto del Sahara. En la arena del desierto, las oraciones, las preguntas de estos interminables años de silencio y soledad. Escutámos a irmã Glória Narvaez Argotti, uma missionária colombiana que foi raptada no Mali e que esteve 4 anos, 8 meses e 2 dias em cativeiro. Continuando por África, vamos agora até ao Burkina Faso, país que, relembro, esteve no centro da campanha de Natal da Fundação AIS aqui em Portugal. E falamos agora do Burkina Faso porque, e também neste país, a ameaça terrorista é muito acentuada. Mas a Igreja não desiste, apesar disso, de apostar no diálogo entre as religiões. E para isso, Catarina, existe até uma rádio. É verdade, Paulo, é uma rádio na Diocese de Caia, que é uma das regiões deste país onde, de facto, é mais acentuada esta violência jihadista, destes grupos armados jihadistas, que querem também aqui, como acontece no Mali, que nós falámos agora há pouco, Paulo, querem, de facto, também impor aqui neste país, neste caso no Burkina Faso, querem impor também ali um islão mais radical, não é? E por isso, para contrariar tudo isto, Paulo, a Diocese acabou por, esta rádio da Diocese acaba por apostar então neste diálogo entre religiões. Muito bem, e de facto podemos dizer que o diálogo é como que o antibiótico, talvez o mais eficaz na luta contra esta doença, contra este cancro do terrorismo. Exatamente, Paulo, e de facto o terrorismo é fatal se nós não fizermos absolutamente nada, se deixarmos então passar as coisas, portanto se não for combatido a tempo torna-se de facto fatal. E é isso que a Igreja então faz através desta rádio diocesana, que já agora, Paulo, e que acho também é um pormenor interessante para os nossos telespectadores, é uma rádio que é suportada, que é apoiada também pela Fundação AIS. Isso é um pormenor muito importante. Bom, estamos a falar então de uma rádio que aposta no diálogo entre religiões para se combater então o terrorismo no Burkina Faso. Exatamente, Paulo, e de facto isto é uma coisa muito simples, não é nada de muito elaborado, é apenas um programa de rádio onde estão 2 líderes religiosos, um padre e um imam, e que estão numa mesa, frente a frente, e que falam como nós estamos aqui, não é? E acabam por falar. E só isto, Paulo, é só isto o programa, mas isto é muito porque acaba então por mostrar para quem está a ouvir esta rádio, para mostrar que é preciso acabar com esta intolerância, com estes ódios, é preciso mostrar que existe tolerância, que é possível haver tolerância e que é possível que todos possam então viver em conjunto, tolerando as diferenças de cada uma das religiões, Paulo. Muito bem, muito bem. Falamos então da rádio Nossa Senhora de Caia, do trabalho, neste caso, que a Diocese local está a desenvolver para a promoção do diálogo interreligioso neste país que é o Burkina Faso. Para ficarmos a saber mais sobre o que está a ser feito, como está a ser feito, nada melhor mesmo do que escutarmos o Padre Alexis, que é o diretor desta rádio local da Igreja.
Ce terrorisme-là auquel nous assistons au Burkina Faso depuis un certain temps se manifeste justement par des attaques. C'est comme des lieux de culte. Et leur stratégie dès le début, c'est de diviser les Burkinabés et d'amener les Burkinabés à s'affronter. Je suis le directeur de la catholique Radio Notre-Dame de Kaya. Mon rôle est de renforcer le dialogue entre les membres de différentes confessions religieuses. Donc, ce dialogue de la vie pour moi, eh bien, c'est notre vie quotidienne ensemble qui peut nous amener justement à entrer en relation avec nous et à nous rendre service mutuellement. Donc, à nous aider à être solidaires. Je también watan pierika watan diagade rimtir wututuri hati ya wutuni tun zahsa puse tun tala nepsim ya krisneba tun mun taba nerba impanyunda toy. Il y a un imam qui vient justement parler de certains thèmes comme la tolérance, le dialogue, le pardon dans l'islam et comment justement nous pouvons vivre ensemble. Un moyen aussi pour nous de nous rapprocher davantage du bon Dieu. Alors nous cherchons à sortir plus mûrs, voilà, plus ragaillardis de cette crise. Chrétien, c'est celui qui transforme toutes les situations difficiles en comme des moyens de victoire. Escutámos o padre Alexis, diretor da Rádio Católica de Kaya, no Burkina Faso. E ainda por África, e retomando o tema da abertura da semana passada, nós vamos agora até à República Democrática do Congo, onde a situação na região leste do Kivu Norte continua muito preocupante após a conquista da cidade de Goma no dia 26 de janeiro por forças do movimento rebelde M23, um movimento que é apoiado pelo vizinho Ruanda. Bom, e falamos disto agora porque recebemos, entretanto, uma pequena mensagem do nosso colega, o Maxime, que é o responsável de projetos da Fundação AIS para este país, que é a República Democrática do Congo, a pedir o quê? A pedir as nossas orações. E só isso é sinal de que, de facto, a situação no terreno é mesmo muito grave. Nós já o vamos escutar, mas antes disso, Catarina, o que é que se pode dizer então sobre esta ofensiva militar que está a decorrer nesta região, que é o Kivu Norte, no leste da República Democrática do Congo? Bom, Paulo, assim de uma forma muito genérica, e isto sabendo que tudo pode mudar de um momento para o outro, não é? Sem dúvida. Mas podemos dizer que neste momento a situação de facto é muito grave. Os combates pela conquista então desta cidade de Goma, que continuam a agravar e continuam a agravar a crise que já existia, porque esta região já era uma região que vivia numa crise profunda e, portanto, ao nível do plano humanitário, Paulo, neste momento estamos a viver uma situação dramática nesta região, havendo neste momento milhares de deslocados em toda esta região e há pelo menos 3.000 mortos confirmados por causa destes recentes combates. Esta, de facto, é uma guerra, para já ainda de âmbito local, mas que tem todos os ingredientes para alastrar, para envolver outros países e para se tornar assim num conflito regional. Esta é também uma guerra que também só acontece porque esta região, a província do Kivu Norte, tem imensas riquezas naturais e são muitos os países que as cobiçam. Precisamente, Paulo, e este grupo armado, o M23, então que quer fazer que se lançou nesta conquista da cidade de Goma, que é então a capital da província do Kivu Norte, depende do Ruanda, que é um país que faz fronteira com a República Democrática do Congo. E na verdade, Paulo, como o Paulo acabou de dizer, tudo isto acontece porque de facto há países que querem então ter o controlo sobre as riquezas naturais do subsolo desta região da República Democrática do Congo, onde, por exemplo, Paulo, há abundância de minas de ouro, de minas de diamantes, de cobalto, de coltan, que é um elemento essencial, Paulo, para, por exemplo, produzirmos os nossos telemóveis e os nossos computadores que nós usamos diariamente. Exatamente. Obrigado, Catarina.
De facto, a situação no terreno é muito grave e é muito volátil e o nosso colega, o Maxime François Marçal, que é o responsável de projetos para este país de África, pede-nos então que rezemos para que a paz impere e que as armas se calem de vez. Hi there, my name is Maxime François Marçal. I'm in charge of our projects for the Foundation Aid the Church in Need in Congo-Kinshasa. And I would like to invite you to pray a lot for Goma these days. We are in touch with a few people who are in the city right now, and we have promised them to pray for them, for the city. And I'd like to extend this invitation to you all. We're praying for the return of peace, for the governments of both Congo and Rwanda, so that they may come to an agreement and preserve peace in the region. And we're also praying for the church, which is suffering a great deal in the diocese of Goma. Agora vamos sintonizar a nossa atenção no Quénia. Bom, um pouco acima de Moçambique, todos conhecemos Moçambique, depois da Tanzânia e com fronteiras para o Uganda, Sudão, Etiópia e Somália e com acesso direto também para o Oceano Índico, fica o Quénia, onde esteve em missão durante uns 15 anos o padre Filipe Rezende. Nós já vamos ao encontro dele, do padre Filipe, mas antes disso, Catarina, que país é este? Bom, Paulo, geograficamente acabou de descrever. Já está descrito. Tudo descrito e está tudo bem dito. E é muito importante, de facto, nós percebemos onde é que está situado este país, a sua localização, porque a sua localização acaba por condicionar fortemente o seu dia-a-dia, não é? Devido a esta violência terrorista que existe muito acentuada nesta Esse é o problema, não é? Este é o problema. E, portanto, um dos países onde tem havido mais ataques jihadistas, Paulo, é a Somália, que é um país onde os jihadistas em África estão, de facto, mais ativos, é a Somália. Neste país, e a Somália, como o Paulo disse, e para quem está lá em casa para nos lembrarmos, portanto, é um dos países que faz fronteira com o Quénia. Portanto, é uma fronteira bastante grande, são vários quilómetros, centenas de quilómetros entre a Somália e o Quénia, portanto esta fronteira é bastante grande. E o problema de Paulo é que na Somália atua um grupo jihadista que é extremamente perigoso, é um dos mais perigosos do mundo, que é o Al-Shabaab, e que basta esta proximidade geográfica para sabermos que do outro lado, neste caso do Quénia, que há de facto uma grande preocupação por esta proximidade tão grande com este país. Portanto, podemos dizer, assim, numa breve síntese, que quando falamos do Quénia há sempre um problema subjacente que é o terrorismo. Sim, eu penso que podemos dizer, acima de tudo, Paulo, que existe uma grande preocupação, não é? Porque as fronteiras em África, Paulo, são fronteiras muito porosas, não é? É muito fácil passar de um lado para o outro, permitem esta passagem com muita facilidade e evidente que não são só as pessoas que passam, também estes grupos armados passam e com tudo isso acaba por representar sempre uma ameaça muito grande para este país, Paulo. Muito bem. Estamos então a falar do Quénia, porque temos o depoimento de um missionário comboniano, que é o padre Filipe Rezende, que esteve cerca de 15 anos neste país africano. Mas antes de o ouvirmos, eu recordo ainda que o Quénia já foi palco mesmo de vários ataques terroristas, não é só uma ameaça. E houve um então que se destacou em particular, foi em 2015, numa universidade, e os cristãos foram mesmo, nessa ocasião, o alvo dos terroristas. É verdade, Paulo, e isto já foi então a 2 de abril de 2015 na Universidade de Garissa. Há 10 anos. E morreram na altura, neste ataque cerca de 147 pessoas, Paulo. Na sua maioria eram estudantes, portanto foi na Universidade de Garissa, como eu disse. Os extremistas acabaram por manter centenas de jovens em cativeiro, acabando por assassinar os cristãos e acabando por libertar os muçulmanos. Obrigado, Catarina, uma vez mais. Termos recordado esta história, este ataque jihadista em abril de 2015, permite ajudar então a perceber a importância da questão do terrorismo quando se fala do Quénia. E isto leva-nos então agora ao encontro de quem? Do padre Filipe Rezende. Catarina, quem é então este sacerdote? Bom, Paulo, o padre Filipe é um missionário comboniano, português, claro. Neste momento está a viver em Portugal, mas já viveu 15 anos então no Quénia. Durante este tempo, Paulo, que ele esteve no Quénia, ele estudou, ele viveu com um povo seminómada, teve uma experiência quase de primeira evangelização, mas também foi pároco então numa paróquia nos arredores de Nairobi, que é a capital do Quénia. Portanto, uma paróquia muito pequena, apenas com 4 km², Paulo, mas que tinha 500 mil de habitantes. Muito bem. Vamos então ao encontro do padre Filipe Rezende. Durante os anos em que este missionário esteve no Quénia, a ameaça terrorista era de facto uma das preocupações principais de todas as pessoas, mas muito especialmente da própria Igreja.
Sabemos que o Quénia, desde cedo, apoiou, digamos assim, a Somália na reconstrução do país, que lutava contra a ameaça terrorista do grupo, uma célula da Al-Qaeda, os Al-Shabaab, e precisamente por causa disto e desta presença de militares na Somália, este grupo terrorista fazia muitas investidas também no Quénia e também, sobretudo, em várias igrejas, sobretudo na capital. E nós, como parte dessa igreja queniana, também sofríamos e sofremos durante aqueles anos de 2016, 17, 18, vivemos tempos um bocadinho conturbados e neste contexto nós, cada domingo que passava durante aqueles 2, 3 anos em que os ataques eram mais comuns, tivemos sempre muita preocupação. Imaginemos ir à igreja e ter que ser revistado tal como quando vamos para um aeroporto, para embarcar no avião. Praticamente era isso que acontecia também na nossa igreja. Nós, na comunidade de Kariobangi, tínhamos cerca de 40 mil cristãos, portanto, no meio de quase meio milhão de habitantes. Nós tínhamos várias comunidades, tínhamos 3 centros eucarísticos ao domingo, com 8 celebrações eucarísticas dentro dos 3 centros eucarísticos, e em todos, nessa altura, tivemos que desenvolver com a comunidade paroquial e com os líderes locais sistemas de segurança para poder, pelo menos, ter alguma segurança do ponto de vista psicológico dentro das celebrações. No início do programa nós escutámos a irmã Elizabeth Almendra, que é mais conhecida como a irmã Beta, e que está na diocese de Wau, no Sudão do Sul, e estava a falar-nos sobre as consequências da guerra do vizinho Sudão, consequências tremendas, trágicas mesmo, no plano humanitário. E não sei se já repararam, mas hoje, aqui no nosso programa, ainda praticamente só falámos dos países de África, e em todos eles há um denominador comum, que é a guerra. E a guerra traz a violência terrorista, a pobreza, e neste caso, calcula-se, estamos a falar então do Sudão do Sul, calcula-se que mais de 1 milhão de pessoas já fugiram da guerra do Sudão, cruzaram a fronteira e estão agora, Catarina, a viver no Sudão do Sul. Sim, Paulo, e só este número que o Paulo acabou de dizer, 1 milhão de pessoas, mostra que de facto esta é uma crise humanitária sem precedentes e é de facto muito grave esta crise que estamos a viver nesta região. E temos de acrescentar a isto, Paulo, o facto do Sudão do Sul é de facto um país muito pobre, não é? E agora com mais 1 milhão de pessoas que estão ali a viver e que são refugiados, são pessoas deslocadas, portanto, assim sendo, são pessoas que vêm sem nada e, portanto, estão completamente sedentas e necessitadas desta ajuda de terceiros para poderem sobreviver. Não trazem nada, e, portanto, é preciso tudo, desde o mais básico, desde a comida até ao alojamento, até a roupa, portanto, é tudo mesmo muito urgente e muito necessário. É de facto uma tragédia que estamos a viver nesta região do globo, Paulo. Muito bem. Importa aqui dizer que esta crise humanitária nesta região de facto é mais vasta e profunda. Há de facto, como dissemos, 1 milhão de deslocados vindos do Sudão para o Sudão do Sul. Mas em toda a zona, e isto inclui outros países, claro, haverá já cerca de 12 milhões de refugiados. Isto, de facto, tem uma dimensão enorme. Sim, sem dúvida, Paulo. De facto, são números assustadores e podemos dizer que será certamente a maior crise humanitária que estamos a viver em todo o planeta, não é? Portanto, ainda recentemente, Paulo, no último domingo de janeiro, o Papa Francisco falou desta situação que se está a viver no Sudão, lembrou esta guerra que se está a viver no Sudão, o impacto que está a ter em toda a região, em particular, então, no Sudão do Sul, onde estas pessoas onde todos estes refugiados, estes deslocados estão a chegar, e ele apelou à paz e exortou também todos os dirigentes internacionais para os governantes para fazerem algo para que a paz seja possível, para que a paz seja possível alcançar, portanto, fazerem tudo o que está ao seu alcance, no fundo é isto, não é? Fazer tudo o que está ao seu alcance para que a paz seja possível e para que a ajuda humanitária também continue a chegar a esta região, porque é fundamental para a sobrevivência de todas estas pessoas que estão deslocadas. Exatamente. De facto, a situação é muito grave e a irmã Beta Almendra, uma comboniana portuguesa de 53 anos de idade, é testemunha disso. Esta religiosa, ela é oriunda da Ericeira, no Patriarcado de Lisboa, está então na diocese de Wau. Sudão do Sul, neste momento, em 2025, vivemos com um
começo um bocadinho difícil, um bocadinho inseguro, se podemos assim dizer, que começou aqui com grandes conflitos, grandes atos de violência, porque no Sudão a guerra continua e a guerra do Sudão tem consequências no Sudão do Sul, porque são irmãos, são vizinhos e realmente conhecem-se uns aos outros. Aqui em Wau, a situação em Wau, não temos campos de refugiados como noutros lugares aqui no Sudão do Sul. As pessoas, temos imensa gente do Sudão que vieram, mas podemos chamá-los retornados, não? Porque primeiro estavam aqui, fugiram da guerra daqui e foram para o norte. E agora do norte vêm para o sul porque há guerra no norte. E têm famílias, e tentam estar. Uma casa que tinha já 10 pessoas ficou com 15, 20 pessoas numa casa, nas suas casas, nos seus terrenos. Estamos a viver um tempo muito difícil, de insegurança a todos os níveis, não? Insegurança a nível políticos, por causa da guerra, que lutam uns com os outros. O governo não paga os salários há 18 meses, os salários públicos, as escolas públicas não funcionam, universidades, escolas, hospitais. O que funciona é a Igreja Católica, outras instituições, outras organizações não governamentais, que vão ajudando este povo a sobreviver, não? Foi a irmã Beta Almendra, que está na Diocese de Wau, no Sudão do Sul, a descrever-nos então as dificuldades que se estão a sentir neste país de África por causa do fluxo enorme de refugiados, de pessoas que fogem da guerra do vizinho Sudão. Este vai ser um tema que regressaremos na próxima semana. Para já, vamos até terras da China, vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro, claro, do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história ou dá-nos uma notícia relevante da vida da Igreja nesta região do globo. Testemunhamos no passado mês de dezembro a exposição das relíquias de São Francisco Xavier na cidade de Velha Goa, no estado de Goa, na Índia. Fomos diretamente de Macau para a Índia e ali tivemos a oportunidade de testemunhar como milhares e milhares de fiéis se deslocam não só do estado de Goa como de outros estados da Índia para ali prestarem a sua devoção ao santo padroeiro das Índias Orientais ou apenas do Oriente. Este apóstolo missionário jesuíta foi ele também um dos cofundadores da Companhia de Jesus, tendo, em determinada altura da sua vida, se deslocado para a China, onde esteve junto da corte imperial e também depois dali começou uma caminhada de missionização que o levou até a ilha de São João. A ilha de São João, ou São João em português, situa-se muito próximo de Macau, pois que São Francisco Xavier tentava chegar a Macau e para ali estar durante uma longa estadia. No entanto, uma doença que já trazia do interior da China fê-lo falecer na ilha de São João. Depois, diz-se que o corpo terá estado uns breves momentos em Macau, alguns meses, até que um barco fosse preparado para levar o corpo até Malaca. De Malaca, então, foi definitivamente para Goa, e ali se encontra até aos dias de hoje. Falámos com vários responsáveis por esta exposição. Falámos com o padre Henri Falcão, ele que é o presidente do Comitê para a Exposição das Relíquias, e também com o padre Patrício Fernandes, reitor da Basílica do Bom Jesus. O corpo de São Francisco Xavier encontra-se normalmente na Basílica do Bom Jesus, sendo depois deslocado para a Catedral, onde ali é exposto. No final da exposição, neste caso terminou em janeiro, agora no mês de janeiro, o corpo regressa então à Basílica do Bom Jesus. Ambos os sacerdotes se manifestaram surpreendidos por ali encontrarem um jornalista e um fotógrafo de Macau, mas tiveram toda a amabilidade de nos explicar a história de São Francisco Xavier e de dizer que já milhares e milhares de pessoas
se tinham encontrado por ali e reunido também em festa em torno das relíquias do santo. Daqui a 10 anos esperamos voltar a testemunhar este feito, ele que não deixa de ser o evento mais importante da manifestação de fé da Igreja Católica na região da Ásia, neste caso na Península da Índia. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos retomar a grande entrevista, um espaço novo aqui no nosso programa e em que estamos a escutar Dom Oliver Doem, o bispo de Maiduguri, na Nigéria, mas além disso vamos também ao encontro do Papa Francisco, que neste mês de fevereiro, no já famoso vídeo do Papa, nos desvenda uma pequena confidência. O que será? Bom, é algo que vamos conhecer daqui a instantes, depois de um breve intervalo. Até já! We have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you. ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a vida pela sua fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam a violência, enfrentam o próprio medo só para se manterem fiéis àquilo que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito e a Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé.
Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão da ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral da ajuda à Igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. ب7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلأ عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص. كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دايما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى تاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، مشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس.
Daqui a pouco nós vamos retomar a grande entrevista com Dom Oliver Doem, o bispo de Maiduguri, na Nigéria. Entrevista que nos está já a acompanhar por aqui há algumas semanas e em que ele nos tem vindo a falar do impacto tremendo da atuação na sua região do grupo terrorista Boko Haram. Ele tem-nos contado que os cristãos por ali estão sempre na mira das armas dos terroristas. Mas antes disso, antes da grande entrevista, nós vamos ainda ao encontro de quem? Do Papa Francisco. No já famoso vídeo do Papa, Francisco lança neste mês de fevereiro como que um convite aos jovens para aceitarem o desafio da vida religiosa. E ele conta-nos, Catarina, uma confidência. É verdade, Paulo, é uma confidência a nível, sobre a sua história pessoal, não é? A nível pessoal. Ele diz então que a sua própria vocação religiosa chegou tarde, relativamente tarde, porque ele já tinha 17 anos, estudava, trabalhava ao mesmo tempo. Era um estudante trabalhador? Era um estudante trabalhador, exatamente, e tinha os seus próprios projetos de vida, que não passavam sequer pelo sacerdócio. Até ao dia que ele entrou na paróquia, e tudo na sua vida mudou. E tudo mudou porquê? Porque, diz-nos ele, diz-nos o Santo Padre, Deus estava à sua espera. É uma bela história que é também um desafio para os jovens e que é contada pelo próprio Papa Francisco. Quando tinha 17 anos, era estudiante e trabalhava. Tinha mis projetos. Não pensava para nada em ser sacerdote. Pero un día entré en la parroquia y allí estaba Dios esperándome. Dios sigue llamando a los jóvenes también hoy, en ocasiones de maneras que no imaginamos. A veces no lo escuchamos porque estamos muy ocupados con nuestras cosas, con nuestros proyectos, incluso con nuestras cosas de la iglesia. Pero el Espíritu Santo nos habla también a través de los sueños y nos habla a través de las inquietudes que los jóvenes sienten en su corazón. Si acompañamos su camino, veremos cómo Dios hace cosas nuevas con ellos y podremos acoger su llamada en modos que sirvan mejor a la Iglesia y al mundo de hoy. Confiemos en los jóvenes y sobre todo confiemos en Dios, porque Él llama a cada uno. Oremos para que la comunidad eclesial acoja los deseos y las dudas de los jóvenes que sienten la llamada a vivir la misión de Jesús en la vida, sea la vida sacerdotal, sea la vida religiosa. E chegamos então à grande entrevista Espaço Novo, aqui a Igreja no Mundo, e com o qual nós temos vindo a escutar Dom Oliver Doem, que é o bispo de Maiduguri, uma diocese situada no norte da Nigéria. Hoje o bispo vai falar-nos de um tema que diz muito à Fundação AIS, que é a perseguição religiosa. E podemos dizer, Catarina, que de alguma forma nesta diocese da Nigéria se tem confirmado a máxima, digamos assim, de que sangue de mártires é sempre semente de cristãos. É verdade, Paulo, e Dom Oliver Doem vai-nos falar sobre isso hoje nesta parte desta grande entrevista que vamos ver, porque a sua diocese, como nós temos falado aqui nas últimas semanas, Paulo, está numa zona que é a zona de atuação do Boko Haram, que tem sido, portanto, a sua diocese tem sido palco de ataques muito violentos ao longo dos últimos anos, de muitos raptos, de muita violência, portanto tem sido de facto uma diocese mártir, digamos desta Sem forma, dúvida. não é? E muitos destes ataques têm visado, como também falamos aqui tantas vezes, temos falado aqui tanto ao longo destas últimas semanas, estes ataques têm visado exatamente os cristãos. Portanto, todas as igrejas, as capelas, as escolas, os seminários, portanto, tudo isto tem sido um alvo de ataque deste grupo terrorista do Boko Haram. Mas, apesar de tudo, e ao fim destes anos todos de ataque, portanto, não nos podemos esquecer, Paulo, que os ataques terroristas já começaram em
em 2009, portanto já há vários anos. E, portanto, ao fim de todo este tempo, o que é que nós observamos? Nós observamos que os cristãos não fugiram, não deixaram de ir à missa ao domingo, eles não deixaram de levar os seus filhos à catequese, portanto, eles não deixaram de fazer nada da sua vida, da sua caminhada de fé. Os seminários continuam cheios, estão cada vez mais cheios, Paulo, e por isso há muitos jovens que, apesar de tudo isto, continuam a sonhar com o sacerdócio. Uma realidade que, aliás, contrasta muito bem, muito fortemente, aliás, com aquilo que se passa, por exemplo, aqui na velha Europa. Precisamente, Paulo, e o bispo de Maiduguri, Dom Oliver Duhem, sublinha exatamente isto neste trecho da entrevista que vamos ver. Portanto, ele diz que os cristãos na Europa, ele diz-nos que nós vivemos num estado de letargia, de apatia, e que isso contrasta fortemente com o que ele vê na sua própria diocese, com o que ele vê no seu país, portanto, com tudo o que se passa na Nigéria, porque é exatamente um país que é marcado por esta violência muito forte, mas ao mesmo tempo as pessoas têm uma fé muito viva. E ele diz que não é só o Boko Haram que tem atacado violentamente esta região, mas ele fala, por exemplo, de outros grupos, nomeadamente, por exemplo, ele fala dos pastores Fulani, os pastores nómadas Fulani, que são também muçulmanos e que estão cada vez mais radicalizados. Sem dúvida. E que há ainda, por exemplo, também outro fator muito importante nesta região, e que nós também já falámos aqui, que é a questão dos raptos, que têm sido usados por grupos criminosos de forma a poderem lucrar com a vida, com a troca da vida de quem raptam, não é? E no meio de tudo isto, no meio de toda esta adversidade, as igrejas de facto continuam cheias de fiéis e a vida da comunidade cristã tem crescido de ano para ano. Exatamente, Paulo. E Dom Oliver Duhem fala-nos disso e diz que isto só se explica porque a fé do seu povo é de facto uma fé muito forte, muito vivida e que é testada num ambiente, é testada diariamente num ambiente muito hostil, muito difícil, muito adverso, de muita violência. E por isso ele diz que, como os cristãos têm sobrevivido, a fé tornou-se de facto algo de imparável, que não há nada que possa parar esta fé dos cristãos da Nigéria, Paulo. É extraordinário, de facto. É verdade. Bom, vamos então ao encontro de Dom Oliver Duhem, o bispo de Maiduguri, na Nigéria, em mais uma edição da Grande Entrevista. In the event of the persecution, the Christians become alive. And that is what we lack in Europe. And that is why people are going into slumber. But where there's persecution, the Christians become alive. So what am I trying to say? That in our diocese, the persecution the Boko Haram crisis has made many of our faithful to wake up from slumber. And therefore, the bottom line is that our faithful have become stronger in faith. Our priests have become more focused in their own call. And they become courageous that despite what is happening, just as we have the story of the apostles in the Acts of the Apostles, that's what is happening. That whether there are bomb blasts, gunshots, killings here and there, our people still go to churches for their own devotions, for masses and other spiritual activities, because they know that they have somebody that they are serving, and this person is in charge of their lives, and that's our Lord Jesus Christ. So, as Saint Tertullian would say, that the blood of the martyrs is the seat of the gospel. That's precisely what is happening in our diocese. And let me tell you that our people are saying that Boko Haram can destroy their property, their houses, their crops, and even the churches. But there's one thing that they cannot destroy, and that is the faith they have, that nothing will take the faith away. St. John Chrysostom says
that if you are pursuing a snake and it's running away, if it enters a hole, it will enter with the head and not the tail. In other words, the snake can give you any part of its body, but one part that it can never surrender is the head. Because once you smash the head of the snake, it is gone. In like manner, as Christians and also in our own diocese, the Boko Haram can take everything away, but they cannot take our faith away. Foi Dom Oliver Dueme, bispo de Maiduguri, na Nigéria, na grande entrevista aqui em Igreja no Mundo. Uma entrevista que é da responsabilidade dos nossos colegas da Fundação Eukmami. Na próxima semana ele vai refletir sobre a conversão e vai dizer que uma conversão à força, como tantas vezes tentam obrigar os cristãos a assumir, nunca será uma verdadeira conversão. The crisis has made many of our members to embrace the sacraments of baptism, First Holy Communion, confirmation, marriage, confession, and so on and so forth. E assim, com esta certeza que nos é dada pelo bispo de Maiduguri, na Nigéria, de onde há perseguição aos cristãos, mas apesar disso eles renascem, chegamos ao fim do nosso tempo. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Resta-me agradecer uma vez mais a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Despeço-me com amizade. Até para a semana, se Deus quiser.